A humanidade cresceu. Cidades surgiram, grandiosas e imponentes, erguendo-se como monumentos à engenhosidade e ao poder do homem. As civilizações floresciam, tecendo um intrincado mosaico de vida e progresso. Mas, por trás do brilho das novas construções e do burburinho dos mercados, uma sombra densa e crescente estendia-se, cobrindo a terra com um manto gélido. Algo estava profundamente errado, uma rachadura invisível que se alastrava pelo tecido da existência humana. No início, eram apenas pequenos atos, quase imperceptíveis. Um sussurro de egoísmo aqui, uma leve inveja ali. Como sementes minúsculas, esses vícios foram plantados nos corações humanos, germinando lentamente. O que começou como uma simples negligência da bondade evoluiu para grandes injustiças. A moralidade, antes um guia firme, começou a se degradar, esfarelando-se sob o peso da ambição desenfreada. Laços familiares, outrora inquebráveis, romperam-se em disputas mesquinhas por posses ou poder. A dignidade humana, um presente divino, foi pisoteada, enquanto a compaixão se tornava uma relíquia do passado. A escalada foi implacável. Pequenas desavenças transformaram-se em conflitos sangrentos. A busca por recursos, antes uma necessidade, virou uma batalha por domínio, onde a vida do próximo tinha pouco valor. A violência tornou-se um traço dominante da sociedade, uma mancha escura que se espalhava sem controle. O ódio alimentava o ódio, e a brutalidade era a linguagem universal. O planeta Terra, outrora um jardim perfeito, agora gemia sob o peso da corrupção e da maldade sem limites. Do alto, Deus testemunhava cada passo dessa degeneração. Seus olhos, que viram a beleza da criação, agora observavam com uma tristeza profunda a obra de suas próprias mãos se desvirtuar. A terra, que ele havia projetado com tanto amor e propósito, estava manchada, irreconhecível em sua depravação. O coração dos homens havia se enchido de maldade, e cada pensamento, cada intenção, era continuamente mau. Era um espetáculo que partia o coração do Criador. Um lamento ecoou nos céus. Um lamento de dor e arrependimento. Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra. A humanidade, sua maior criação, tinha se afastado tão completamente de seu propósito original, tão profundamente mergulhada na escuridão, que a dor era insuportável. A beleza do livre-arbítrio havia sido corrompida em uma licença para o mal, e a luz, que uma vez brilhou nos corações humanos, fora quase completamente sufocada. Então, uma ideia começou a tomar forma na mente divina. Uma sensação de iminência pairava no ar, fria e inevitável. Algo precisava ser feito para purificar a terra, para lavar a imundície que a cobria. Uma decisão, dolorosa e drástica, era necessária para restaurar a ordem. Qual seria a ação divina? Como a balança da justiça seria reequilibrada? O suspense era palpável, enquanto o destino da humanidade pendia por um fio. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Mas havia um homem diferente de todos os outros. Em meio à escuridão generalizada que engolfava a terra, um raio de luz persistia através da figura de Noé. Ele não era um profeta em púlpitos grandiosos, nem um rei em tronos de ouro, mas um homem comum que escolheu andar em retidão. Sua fé não era um manto ocasional, mas a própria essência de seu ser, tecida em cada ato, cada pensamento. A integridade de Noé era uma anomalia num mundo que havia abraçado a corrupção como sua nova normalidade. Ele vivia de forma justa, não por medo, mas por um coração que ainda buscava a face de Deus em meio à depravação universal. Entre toda aquela corrupção, um homem encontrou graça diante de Deus. A razão pela qual Noé se destacou não era sua força física ou sua riqueza,
mas sua obediência inquestionável e seu relacionamento íntimo com o Criador. Ele andava com Deus, uma frase que denotava uma comunhão profunda e contínua, uma sintonia espiritual que poucos, ou nenhum, mantinham naqueles tempos. Seu lar era um refúgio de virtude em um mar de vícios. Sua família, um pequeno oásis de esperança. Deus, em sua infinita sabedoria e dor, viu em Noé não apenas um homem bom, mas a semente de um novo começo. A possibilidade de redenção para uma criação que ele amava profundamente, apesar de sua falha. Foi então que a voz divina rompeu o silêncio que separava o céu da terra. Deus se revelou a Noé, e a magnitude da mensagem era esmagadora. Não era apenas uma ordem, mas um lamento compartilhado, um plano revelado em meio à tristeza do Criador. Deus expressou sua dor, seu arrependimento por ter feito o homem. A terra estava cheia de violência e toda a carne havia corrompido seu caminho sobre o planeta. A tristeza de Deus era palpável, um pesar que preenchia o universo, mas sua decisão era firme. A purificação era inevitável. E foi então que Deus revelou um plano que mudaria a história da humanidade para sempre. Não seria um fogo consumidor, nem uma praga devastadora, mas uma grande inundação, um dilúvio de proporções jamais vistas, que varreria toda a vida da face da terra. O choque deve ter sido imenso para Noé, a incredulidade inicial misturada com o peso da responsabilidade. Como um único homem poderia compreender tal cataclismo? Como poderia ele, um mero mortal, ser o instrumento de uma salvação tão monumental? Deus, então, detalhou a construção da arca. Não era uma simples embarcação, mas um projeto de engenharia colossal e sem precedentes, com dimensões específicas e um propósito divino. Uma estrutura de madeira de cipreste, com compartimentos, coberta de piche por dentro e por fora. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. 3 andares, uma janela e uma porta lateral. A complexidade da tarefa era vertiginosa. A escala, aparentemente impossível para um único homem e sua família. Como Noé poderia reunir os materiais, contratar trabalhadores, ou mesmo começar um empreendimento de tal magnitude em um mundo que o via com desdém? Apesar da enormidade da tarefa e da incompreensão que certamente enfrentaria, Noé aceitou a missão divina com uma fé inabalável. Sua submissão à vontade de Deus não era cega, mas uma convicção profunda de que o Criador de todas as coisas sabia o que fazia. Era um ato de obediência que desafiava a lógica humana, a zombaria dos vizinhos e a própria percepção de realidade. Noé começou a se preparar para uma tarefa monumental e sem precedentes, um projeto que não só salvaria sua família, mas garantiria a continuidade da vida na terra. O destino de toda a criação repousava sobre os ombros deste homem justo, que se dispôs a fazer algo que ninguém jamais havia feito. Com a mente cheia das instruções divinas, Noé iniciou os primeiros passos de uma jornada que desafiaria tudo o que ele conhecia. A busca por madeira de cipreste de qualidade, o planejamento meticuloso de cada corte, cada encaixe, era uma tarefa hercúlea. Ele não estava construindo uma casa comum, mas uma fortaleza flutuante, um santuário para a vida. A cada árvore derrubada, a cada tábua aplainada, Noé sentia o peso da solidão. O isolamento de sua fé era tangível. Enquanto o mundo ao redor se entregava a seus prazeres e vícios, ele dedicava sua vida a um propósito que ninguém mais parecia compreender. Os dias se transformavam em semanas, as semanas em meses, e a estrutura da arca começava a tomar forma, um gigante de madeira surgindo em meio a uma paisagem de indiferença. Enquanto a arca crescia lentamente, a reação do mundo era previsível, mas dolorosa. A indiferença inicial deu lugar ao escárnio aberto.
As pessoas continuavam suas vidas corruptas, alheias ao aviso iminente que Noé representava. Risos zombeteiros ecoavam pelos campos, apontando para o louco que construía um navio no meio da terra seca. Eles viam um homem desperdiçando sua vida em uma fantasia, incapazes de conceber a magnitude da verdade que ele proclamava. As festas e os casamentos continuavam, as transações comerciais prosperavam, a violência se intensificava, tudo como de costume. A humanidade estava tão imersa em sua própria maldade que a ideia de um juízo divino parecia uma piada de mau gosto. A ironia da inocência da humanidade era gritante. Entregues à sua maldade, eles ignoravam os sinais e os avisos. Sua cegueira espiritual era tamanha que o céu, outrora um lembrete constante da majestade de Deus, agora era apenas um telhado azul. A arrogância os impedia de ver além de seus próprios desejos egoístas, de ouvir a voz da razão ou de sentir a iminência de uma mudança drástica. Você acha que a humanidade realmente poderia ter chegado a esse nível de corrupção, onde a própria ideia de salvação era ridicularizada? O desprezo pela mensagem de Noé não era apenas um ato de descrença, mas uma manifestação da profundidade de seu desvio moral. Nesse cenário de condenação, a arca surgia como um contraste gritante, um símbolo de esperança e salvação em um mundo que havia escolhido a autodestruição. Não era apenas uma construção de madeira, mas um ato monumental de fé e obediência, um testamento visível da aliança entre Deus e Noé. O que você faria se recebesse uma missão como a de Noé, enfrentando o escárnio e a incompreensão de todos ao seu redor? A cada martelada, a cada tábua fixada, Noé construía não apenas um abrigo físico, mas um legado de fé que ecoaria através dos séculos. Deus, em sua fidelidade, continuou a reforçar suas instruções, garantindo a provisão e a proteção necessárias para a conclusão da arca. As promessas de vida para Noé, sua família e os animais eram um bálsamo em meio à adversidade. A magnitude do plano divino se desdobrava com uma precisão assombrosa, cada detalhe meticulosamente orquestrado. A arca não era apenas para a sobrevivência humana, mas para a preservação de toda a criação, um novo começo para a Terra. O clímax se aproximava. A arca estava quase completa, um testemunho imponente da obediência de um homem e da promessa de um Deus. O mundo, contudo, permanecia inconsciente do destino iminente. A tensão entre a construção e a indiferença era palpável, um silêncio antes da tempestade. Noé começou a construir algo que ninguém jamais tinha visto. Uma arca gigantesca. Enquanto o mundo continuava vivendo normalmente, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. No próximo episódio, veremos como a arca foi construída e como os animais começaram a chegar. A história continua em Gênesis, capítulo 7.